Muito bem, pessoal. Agora a gente vai começar a avançar efetivamente em aspectos práticos. O nosso primeiro tema é o suprimento de disponibilidades, né? A gente vai trabalhar com disponibilidades, com caixa. Sempre me perguntam se é preciso estudar contabilidade primeiro ou estudar auditoria normal primeiro para poder avançar nesse tema aqui. Eu não vejo como pré-requisito estudar essas disciplinas, né? Porque o conhecimento aqui é muito básico, aquele conhecimento bem elementar de contabilidade, aquele débito e crédito bem básico. Então, ainda que você nunca tenha visto contabilidade, né? Você vai conseguir perceber aqui. Claro, se você já estudou contabilidade, pelo menos o débito e crédito, né, da contabilidade geral, será útil aqui para você firmar os seus raciocínios. O que é que a gente tem na auditoria fiscal a partir do estudo desse tema, suprimentos de disponibilidades? A gente começa a entrar num aspecto prático. Então a gente vai aplicar técnicas de auditoria propriamente dita, né? E aí esse conhecimento aqui vale para qualquer prova de auditoria, a auditoria normal também. A auditoria normal que eu falo, pessoal, é a auditoria independente, auditoria contábil, a que tradicionalmente aparece aí na maior parte dos concursos, né? Então a gente vai aplicar técnicas de auditoria no exame das contas e vai confrontar com a legislação específica do tributo. E aqui eu não preciso confrontar, né, com a legislação específica do seu ente, né, do ente que você vai fazer o concurso. Eu posso confrontar em tese, porque todas as conclusões que a gente obter aqui a partir da técnica contábil, né, a partir da verificação de uma informação contábil, a gente pode concluir sobre todos os tributos que têm relação com o ponto de forma automática. Por exemplo, se eu detecto que existe omissão de receita, bom, omissão de receita, nós temos um elemento contábil e concreto, né? Omissão de receita. O que é que eu vou fazer com isso? Depende. Se eu sou auditor do ICMS, eu vou concluir que a empresa promoveu saída de mercadorias, né? Sem tributação, sem emitir nota fiscal, e vou aplicar as penalidades e constituir o crédito no âmbito do ICMS. Agora, se eu sou um auditor do ISS, né? Eu vou concluir o quê? Que essa empresa prestou serviços, né? Se ela está omitindo receitas, eu vou concluir por presunção mesmo, né? Então, assim, eu não preciso demonstrar, eu vou presumir, a gente vai ver que é uma presunção legal, eu vou presumir que a empresa prestou serviços sem emitir nota fiscal, né? Sem declarar. E se eu sou auditor da Receita Federal, eu vou presumir que ela realizou a sua atividade comercial ali, seja qual for, né? Porque eu sou auditor do imposto de renda, então não me interessa se ela vendeu mercadoria ou prestou serviço, me interessa o faturamento, a receita. Então eu vou concluir que ela vendeu mercadorias e prestou serviços, ou seja lá o que for, sem as devidas declarações ao fisco. Então veja, a partir de um elemento concreto, omissão de receita, eu levo para onde eu tenho interesse. Se eu sou auditor do ICMS, concluo que a empresa vendeu mercadoria sem declarar. Se eu sou auditor do ISS, concluo que a empresa vendeu serviços sem declarar. Então a gente vai trabalhar com a tese e não com uma legislação específica debaixo do braço, né? Então é um conhecimento universal que a gente vai ver aqui na auditoria fiscal. A gente vai focar na técnica propriamente dita. A conclusão será nos termos da legislação do tributo, mas a gente consegue concluir sempre em tese, né? Vai ficar mais fácil à medida que a gente vai avançar. E o nosso primeiro tema é o suprimento indevido de caixa. Bom, toda empresa, pessoal, precisa constantemente fazer pagamentos, né? De despesas, adquirir estoques, né? Ou seja, movimentar ali as suas aquisições. E ela também, naturalmente, recebe recursos da sua prestação de serviços, venda de mercadorias, etc. Então, o ciclo comum de uma empresa qualquer é entrar dinheiro no caixa, né? Então, nós temos o caixa aqui, ó, vai entrando dinheiro a débito no caixa e ela vai fazendo pagamentos, vai saindo dinheiro aqui a crédito no caixa, tá? Ok. Então, constantemente, as empresas vão precisar fazer pagamentos. E como é que a gente faz um pagamento à conta caixa? A gente credita o caixa, né, ou a conta respectiva de disponibilidades e debita aquilo que a gente pagou, né, despesa, aquisição de um estoque, de um ativo, quitação de um passivo,
Ou seja, né, o que é que a gente tem aqui? O débito e o crédito básico da contabilidade. Ó. Fiz um pagamento à vista, credito caixa, debito a despesa ou a aquisição que eu fiz. Né? É assim que funciona, eu acho que está tranquilo aí, tá bom? Né? Certamente todo mundo tem essa noçãozinha aí de débito e crédito de contabilidade. Então a gente precisa constantemente na vida empresarial estar realizando, sem gerundismo, né? A gente precisa realizar constantemente, ó, crédito na conta caixa para poder fazer pagamento, né? Tiro o dinheiro do caixa para poder pagar uma conta, tiro o dinheiro do caixa para adquirir um estoque. Então eu preciso sempre creditar caixa, né? Se eu estou sempre creditando caixa, o que é que acontece? Esse caixa precisa estar recebendo também, né? Ele precisa receber dinheiro também. Então, ó, o caixa, quando a gente paga, a gente acredita, vou acreditando, mas o caixa não é infinito, precisa entrar aqui nesse lado do débito também, né? Então, se a empresa mantém os seus recebimentos via caixa 2, ou seja, ela não emite nota fiscal, né? Não declara suas vendas, o que é que acontece? Não vai entrar dinheiro no caixa, o dinheiro entra no caixa 2, entra no bolso do sócio. Então, quando a empresa começa a fazer esses pagamentos aqui, ó, esse lado do crédito vai ficar maior do que o lado do débito, né? E caixa é uma conta que contém o quê? Um bem tangível, dinheiro, moeda, espécie. Né? Então não existe dinheiro negativo, né? O caixa pode ser zero, mas não existe ainda uma nota de R$100 negativa, né? O caixa pode ser zero, mas nunca menos 100. Ok? Então, se a gente tem um caixa cujo lado credor é superior ao lado devedor, a gente tem o que se chama estouro de caixa, né? Então, ó, imagina aqui o nosso caixa que tem R$100. Tem uns R$100 no caixa, eu preciso fazer um pagamento de 500. Quando eu faço um pagamento de 500 aqui, o que acontece? Caixa negativo de 400. Mas é impossível, porque não existe dinheiro negativo. Eu não posso pagar 500 se eu só tenho 100 na carteira, né? Só se eu utilizar um empréstimo do cheque especial, um cartão de crédito, mas aí é outra coisa. Aí são empréstimos. Nós estamos falando aqui de caixa, de disponibilidade. Então eu não posso fazer esse pagamento aqui. Se eu faço esse pagamento, meu caixa fica negativo em 400. E como é que eu resolvo isso aqui? Eu preciso colocar R$300 aqui desse lado, né? Ó, eu preciso colocar R$300 desse lado aqui para poder... 300 não, 400. R$400 aqui para poder o meu caixa ficar 500 de um lado e 500 do outro e ficar zero, o que seria um valor aceitável, né? O caixa zero, matematicamente, contabilmente, estaria dentro do razoável, né? Então, assim, para que eu faça esse suprimento, né? Para que eu coloque esses 400 aqui, eu preciso recorrer a uma mentira, né? Uma vez que eu estou omitindo as minhas receitas. Se eu estivesse declarando as minhas receitas, elas estivessem entrando no caixa, eu não precisava mentir. Mas, como eu mantenho as minhas receitas tudo via caixa 2, eu vou precisar mentir, eu vou precisar fazer um suprimento indevido no caixa, né? Ele é indevido porque ele não existe. Vamos ver isso aqui na prática, aqui esquematizado. Vai ficar mais fácil agora, pessoal. Olha só. Eu tenho um caixa cujo saldo inicial é 500. Tem um passivo lá na minha contabilidade cujo saldo inicial é 600. Eu preciso pagar esse passivo aqui. Como é que eu pago o passivo? Eu vou tirar o dinheiro do caixa, credito caixa e debito passivo, né? Beleza, zerei o passivo, ó, paguei o passivo. Só que eu poderia ter feito esse lançamento aqui na contabilidade, eu poderia ter poderia ter creditado 600 no meu caixa, não poderia porque eu só tenho 500 no caixa. Se eu só tenho 500, eu não posso
utilizar 600. Então, o que é que eu preciso fazer? Preciso dar um jeito de trazer dinheiro do meu caixa 2 para esse caixa. Preciso colocar R$100 aqui no meu caixa 2. Por quê? R$100 do caixa 2. Preciso dar um jeito de esquentar R$100 aqui do recurso que eu tenho para lançar aqui no meu caixa formal, na minha contabilidade formal. Porque assim fica 600 de um lado, né, e 600 do outro, o saldo fica zero e não chama atenção, né? Porque o que é que chama atenção? É o caixa negativo, o caixa com saldo credor. Saldo credor de caixa não pode, né? Nesse caso aqui, eu tinha um saldo credor, porque eu tinha 500 e paguei 600, fiquei com menos 100 de saldo, né? Meu saldo ficou menos 100, aí eu dei um jeitinho de trazer dinheiro do meu caixa 2, preciso esquentar um dinheiro do meu caixa 2 para colocar aqui na minha contabilidade, para que o saldo fique 600 de um lado, 600 do outro, para que o saldo fique zero, né? Qual é a origem desses recursos aqui? Receitas por fora, né, pessoal? Então, assim, por isso que quando a gente detecta caixa com saldo credor, a gente presume que há receitas por fora, ou seja, a gente presume omissão de receita. E isso vale para qualquer tributo, tá? Então, se o auditor do ICMS, do ISS ou da Receita Federal identificar que a empresa tem saldo credor de caixa, ele vai presumir, é presunção legal, que a empresa omitiu receitas, né? Ela está mantendo receitas por fora e de vez em quando, né, ela pode até fazer um suprimento aqui no caixa para tentar encobrir. E a nossa missão aqui, será descobrir que esse 100 aqui não existe, tá? Que esse 100 foi um suprimento indevido. É sobre isso que a gente vai avançar aqui. A gente percebeu ali no caixa 2 que existe uma contabilidade paralela, né? A gente tem, a empresa tem recursos disponíveis, né? Vou voltar aqui um pouquinho, ela tem recursos disponíveis para fazer o pagamento desses 600. Mas na sua contabilidade, que é uma contabilidade que omite as receitas, ela só tinha 500, né? Então, assim, do ponto de vista formal, escritural, da contabilidade, ela não poderia ter feito esse pagamento. Mas é claro que ela pode fazer esse pagamento porque ela mantém as suas receitas por fora, né? Tudo no caixa 2 e fica fácil você perceber isso, você vê empresas que declaram receitas pequenas, mas o sócio tem uma boa condição financeira, tem um carrão, né, tem imóveis, então isso acontece, tá? Então, assim, quando a gente se depara com essa situação aqui, a gente vai precisar descobrir a contabilidade real, né? Porque aqui a gente tem uma contabilidade paralela. Na contabilidade formal, aquela que é para todo mundo ver, a empresa só tem 500. Mas na contabilidade paralela, a gente sabe que, além desse 500 que ela informou aqui na contabilidade, ela ainda consegue mais 100 pelo menos para poder fazer o pagamento desse passivo aqui, né? Então a gente conclui que ela está mantendo essas receitas por fora. Então o nosso desafio aqui é identificar aqui, o total de recursos disponíveis que a entidade tem, que corresponde àquilo que está na contabilidade, mais aquele pedacinho ou pedação que a entidade não informa na sua contabilidade, né? Então, o total de recursos disponíveis que uma entidade tem, quando a gente, sob a ótica aí da auditoria fiscal, para a gente identificar omissões, não é só aquilo que está escriturado, né? Mas aquilo que se revelou a partir das análises que a gente vai começar a fazer aqui. Então, quando a gente pensa em recursos disponíveis da entidade, não é só o formal, aquele que todo mundo vê. O seu trabalho como auditor é principalmente identificar isso aqui, recursos não contabilizados, o nosso caixa 2 aqui. Então, a gente, essa auditoria do disponível, né, ou do caixa, ela tem basicamente como objetivo identificar esses saldos credores, porque esse saldo credor de caixa autoriza a presunção relativa
de omissão de receita, tá? Então, olha só a gravidade disso, pessoal. Se você se depara com uma entidade que tem um caixa negativo, significa que ela está omitindo receitas, porque não é possível você continuar fazendo pagamentos se você não tem recurso no seu caixa, do ponto de vista formal. Claro que no caixa 2 a entidade tem, né? Por isso a legislação, toda a legislação do ICMS, do Imposto de Renda, do ISS, autoriza a presunção de omissão de receita. Então, ó, se o caixa tem saldo credor de 500, significa que a empresa omitiu receitas de 500. Agora, é certeza absoluta que ela omitiu receitas de 500? Não é certeza absoluta. Por quê? Porque a nossa presunção, ó, é relativa, né? Aqui, juris tanto, né? É uma presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário. Então, o contribuinte ele pode dizer, olha, meu caixa está negativo 500 aqui, é porque o estagiário fez um lançamento contábil errado. Ok, demonstre, beleza, tudo tranquilo, né? Mas se você não consegue eliminar a dúvida, e o ônus da prova é do contribuinte, né? É uma presunção legal, então o fisco basta identificar o saldo credor. Se eu me deparo com um saldo credor, eu vou dizer, olha, é omissão de receita. Se vire para poder provar o contrário, porque o ônus da prova é do contribuinte quando a gente tem essas presunções. Nessa auditoria de caixa, a gente vai buscar os saldos credores, suprimentos indevidos de caixa e, às vezes, o saldo não chega a ser credor, mas a gente se depara com a situação em que o saldo de caixa deveria ser maior do que o que está lá, o que na prática é uma omissão também, né? O saldo negativo de caixa é uma fratura exposta, não tem nem o que chorar. Mas às vezes o saldo não está credor ainda, mas também revela a infração. Então veja, se meu caixa está 500, mas a fiscalização demonstra, né, a auditoria fiscal demonstra que esse caixa deveria ser 800, significa que a entidade está omitindo 300 também, né? É a mesma coisa do saldo credor. Se meu saldo credor é 500, 300 negativo, eu vou concluir que houve uma omissão de receita de 300. Então, o saldo credor é uma fratura exposta, não tenho o que reclamar, mas às vezes a gente tem situações em que o saldo não está credor ainda, mas ele está menor do que o que deveria estar. Então, nesse caso também se caracteriza como omissão de receita. Nesse caso aqui, ó, a entidade informa que tem 500 de caixa, mas deveria ter 800, sinal que está omitindo as suas receitas também. Então, a gente vai se debruçar sobre esses aspectos aqui. Vamos pensar aqui uma questão, né, para a gente já ir entendendo como é que as nossas questões podem aparecer. O auditor Rodrigo, continuando seu trabalho de auditoria tributária. A auditoria tributária é auditoria fiscal, é a mesma coisa, ok? Na empresa X, em Florianópolis, ao conferir o encerramento do exercício social, o balanço patrimonial identificou que a rúbrica contábil caixa numerário físico disponível na empresa apresentava saldo credor. Então, o que é que a gente tem aqui? A conta caixa, e a questão foi bem específica, ainda citou aqui, ó, numerário físico, para que você não ficasse na dúvida, né? E quando a gente fala em numerário físico, a gente está falando de quê? A gente está falando de cédula e moeda, né? Então, jamais poderia ser negativo o caixa, porque não existe uma nota de R$100 negativa ainda, tá bom? Então, ó, a nossa conta caixa apresentava saldo credor. Então, ó, nossa conta caixa tinha aqui, ó, R$500 saldo credor. A única opção que poderia explicar essa situação é o seguinte. Vamos lá. O que é que gera um saldo credor? Pagamentos a fornecedores não contabilizados. Como é que a gente faz um pagamento de fornecedor, pessoal? A gente vai registrar aqui, credita caixa, né? Credita caixa e debita passivo. Então, iria aumentar o meu saldo credor. Então, se eu não fiz isso, se eu não contabilizei os pagamentos, teoricamente eu não estou contribuindo para aumentar esse saldo credor, né? Claro que se eu fizer uma análise, eu vou somar esses elementos,
esses pagamentos não contabilizados, meu saldo credor iria aumentar. Mas se eu não contabilizei, eu não contribuí para esse 500 negativo que está aí, né? Vou eliminar isso aqui. Letra B. Adiantamentos recebidos de cliente regularmente contabilizados. Bom, se a situação está regularmente contabilizada, a gente já presume, assim, né, por alto, que não está contribuindo para nenhuma irregularidade, né, para nenhuma distorção. Mas vamos verificar a essência da coisa, né? Adiantamentos de clientes. A única opção é adiantamentos de clientes regularmente contabilizados. Bom, como é que eu contabilizo adiantamentos de clientes, né? Se os valores estão entrando no meu caixa, eles estão aqui, né? Estão sendo lançados a débitos, portanto, não contribuem para o saldo credor. Ao contrário, contribuem para que o saldo fique correto, né? Porque eu não tenho recebimentos por fora. Os meus recebimentos estão aqui dentro da contabilidade formal, bonitinho, ó. Estou contabilizando meus adiantamentos recebidos de clientes. Então, isso aqui não contribui para irregularidade. Pagamentos de despesas não contabilizados. Vai ser uma situação igual à nossa letra A aqui, ó. A letra A e a letra C, elas são bem semelhantes. Se eu não contabilizo aqui, ó, meus pagamentos, ou seja, de passiva ou de despesa, ó, X, eu não estou contribuindo para aumentar esse rombo aqui. Então, teoricamente, isso aqui não foi a causa desse saldo credor que foi encontrado inicialmente. Agora, contribui para piorar o saldo credor? Contribui, né? Mas se eu não lanço, eu não contribuo sobre o aspecto matemático, né? Apenas a partir de uma investigação que eu poderia descobrir. Mas se eu não lanço os pagamentos, eu não ajudo a reduzir o meu saldo na escrituração contábil, né? Se eu não lanço os pagamentos, se eu não lanço meus valores negativos, eu não reduzo esse saldo. Então, esse não lançamento não contribui para o saldo credor, né, que a gente já tinha encontrado ali no balanço dessa entidade. Letra D de dado. Recebimentos de numerários não contabilizados por meio da falta de emissão de notas fiscais. Pessoal, esse saldo credor de caixa, normalmente ele tem nascimento quando há a omissão de receitas, né? E quando e como é que eu omito receitas? Eu não emito a nota fiscal, né? Então a principal forma é essa, é não emitir as notas fiscais para que aquele recebimento não entre ali nos sistemas formais da contabilidade, né? Aquela receita não entra. Assim, se eu recebo numerário, mas não emito as notas fiscais e não os contabilizo, o que é que vai acontecer? Olha a minha conta caixa aqui, está com saldo de 500 negativo. Eu recebi numerário, ó, de 500. O que é que eu faço com esse recebimento de 500? Eu lanço aqui, no meu caixa, né? Seria o correto. E aí meu saldo ficaria zero, 500 de um lado, 500 do outro, meu saldo fica zero, tranquilo. Mas aqui eu estou dizendo que eu não contabilizei os recebimentos. Olha só, não contabilizei. Então eu contribuo aqui para manter esse caixa negativo, né? Ó, já podemos marcar a letra D. Letra E, realização de vendas regularmente contabilizadas. Se você se deparar com regularmente contabilizados, provavelmente não vai ser a questão que nos interessa, né? A assertiva que nos interessa. Ó. Realizou vendas e registrou tudo bonitinho com a respectiva emissão de notas fiscais pelos valores corretos da efetiva transação. Você vai reclamar de quê? Isso aqui é o sonho, né? Tá tudo certinho aqui, não vamos nem comentar essa questão aqui. Tudo certinho. Qual é a lição que vai ficar para a gente aqui, pessoal? Conta caixa não pode ter saldo credor. Então, se eu tenho 500 negativo aqui, o que é que deu causa a esse 500 negativo? Pode ser que eu não incluí aqui, ó, os 500 positivo que eu tinha. Né? É uma resposta plausível, né? Porque se eu incluísse, o saldo ficava zero. Ou 500 ou outro valor qualquer superior, tá? É importante, né? Eu acho interessante você sempre desenhar a questão. Desenha a questão assim, coloca um valor qualquer. Se a questão não trouxe valores para você, faz como eu fiz aqui, ó. Coloca o caixa com R$500 negativo, outro valor.
e vai vendo, né, as hipóteses aqui. Ó. Se eu lançar 500 aqui, o que acontece? Porque aí você consegue aplicar o caso concreto a um exemplo prático e numérico que acaba facilitando o seu raciocínio na questão, né? Então, assim, procure sempre desenhar a questão. Eu recomendo sempre. Desenhe com exemplos e com valores hipotéticos, mesmo que a questão não lhe dê exemplo numérico, né? Mesmo que a questão não seja numérico. Então, aqui a gente ficou com essa aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer uma outra questãozinha aqui, ó. Interessante, sobre o nosso tema. A tabela a seguir apresenta a transcrição do razonete da conta caixa de uma empresa cujos registros contábeis de receita somente são realizados após a emissão do cupom fiscal. Bom, o que é que a gente tem nesse caixa aqui? Aqui é uma questão recente, né? Você faz Alagoas, na prova de auditoria fiscal. Como é que está a nossa conta caixa aqui? Eu tenho no lado do crédito 5.600 e no lado do débito 3.500. Logo, eu tenho um saldo credor aqui de 2.100, né? 2.100. O meu caixa está negativo em 2.100. Isso pode, pessoal? Não pode, né? Caixa não pode ser negativo nunca, porque caixa é disponibilidade, caixa é numerário. Não confunda caixa negativo com saldo negativo do banco. Quando você tem um saldo negativo no banco, você tem, na verdade, um empréstimo, né? O seu registro ali é de empréstimo, né? Quando você entra no cheque especial. Caixa não tem cheque especial. Caixa, o fundo do poço é no zero. E se esse caixa revela que ele está 2.100 negativo, a gente vai concluir o quê? Que há uma omissão de receita de 2.100. Isso é presunção legal, ok? Vale para qualquer legislação fiscal. Não existe um caixa negativo em 2.100. Vamos ver o complemento da questão aqui. Suponha que a empresa tivesse realizado mais 3 pagamentos de 700 cada um com recursos do seu caixa. Nesse caso, não forem registradas entradas de caixa de pelo menos 4.200. Vamos lá. O que é que a gente tem? Nós temos um saldo negativo de 2.100. Se a empresa fizer 3 pagamentos de 700, ou seja, lançar aqui 3 vezes 7, 2.100, né? Se ela lançar aqui mais 2.100, em razão aqui, ó, desses pagamentos, o que é que vai acontecer com esse saldo aqui? Esse saldo não vai ser mais 2.100. Ele vai estourar agora em 4.200, né? Ele já estava estourado em 2.100, nós fizemos outro pagamento de 2.100, então o saldo está estourado em 4.200. E aqui vai ficar a grande lição sobre esse assunto para você. O que é que significa um saldo de caixa negativo de 4.200? Significa que a empresa está omitindo receitas de 4.200, tá? Presunção legal, omissão de receitas de 4.200. Ônus da prova do contribuinte, não é seu fiscal. Seu objetivo como fiscal aí é só identificar o saldo credor de caixa. Você demonstrou na contabilidade esse saldo credor, contribuinte que se vire para poder demonstrar que ele errou, que fez um registro errado aqui, problema dele. Mas a nossa conclusão é que existe uma omissão de receita de pelo menos 4.200. Por que pelo menos 4.200, pessoal? Porque pode ser mais, né? Pode ser mais. A gente só conseguiu descobrir aqui, pela presunção, 4.200, porque é o que a presunção nos permite, né? A presunção nos permite concluir que o saldo negativo de caixa é omissão de receita. Então, ó, tudo que está negativo até chegar no zero é omissão de receita. Mas pode ter mais? Pode ter mais, mas a gente não tem condições de descobrir agora. Então, a questão diz aqui, ó, no seu complemento, a gente pode concluir que não foram registradas entradas de caixa, ou seja, não foram registradas receitas de pelo menos 4.200. Perfeito. Até o pelo menos aqui, ó, é perfeito, porque pode ser mais. A gente tem certeza que é 4.200 agora, mas
pode ser mais. Então esse pelo menos aqui ficou perfeito aqui. Correto? Mais uma questãozinha. Francisco, analista fiscal, identificou que a lei X estabelece algumas presunções sobre a ocorrência do fato gerador do ICMS. Conforme a referida lei, presume-se a ocorrência do fato gerador do ICMS por omissão de receita, sempre que a ação fiscal indicar. Qual é a grande lição que tem que ficar para você a partir desse bloco de aula aqui, pessoal? Saldo credor de caixa é presunção de omissão de receita. Do ICMS, do ISS, do IPI, de tudo, tá? Qualquer fiscal, quando se deparar com omissão de receita, ele vai concluir que você realizou a atividade tributada ali pelo seu tributo, né? Então, apesar da questão fazer referência aqui ao ICMS, a gente pode trocar aqui, ó, ICMS por ISS, por IPI, por IRPJ, seja lá o que for, tá? Qual é a presunção de omissão de receita clássica que a gente tem? Caixa com saldo credor e, detalhando um pouquinho mais agora, o suprimento de caixa com origem não comprovada, tá? Vamos analisar aqui as outras alternativas, só para a gente ver os absurdos aqui, ó. Manutenção no passivo de obrigações vencidas e não liquidadas, não tem nada de errado aqui, porque se a obrigação não está liquidada, ela tem que continuar lá no passivo como obrigação. Letra D, eliminação do passivo de obrigações já pagas. Ora, se você pagou o passivo, se você pagou a dívida, você precisa fazer a baixa desse elemento no passivo, então não tem nada errado aqui. A letra C, saldo devedor de caixa. O caixa é uma conta de ativo e qualquer ativo tem saldo devedor, né? Então não tem nada errado aqui. O que não pode é o saldo credor de caixa, tá? O saldo credor de caixa aqui não pode. Letra B, recebimento de matéria-prima ou de produto para revenda com nota fiscal vencida, assim entendida aquela emitida. Aqui é bobagem, né? Detalhezinho de legislação, não tem nada a ver com o fato contábil em si. E que é que nos sobra? O suprimento de caixa com origem não comprovada. A gente vai estudar o suprimento não comprovado, mas significa o seguinte, ó. Eu tenho caixa negativo em 500. Como eu sei que caixa negativo é sinal de omissão de receita, então eu, contribuinte, vou fazer o seguinte, vou dar um jeitinho de lançar 500 aqui, ó. Só para que meu saldo fique zero e eu consiga enganar a fiscalização. Mas aí, esse suprimento aqui, ó, a fiscalização demonstra que é um suprimento com origem não comprovada. Então, a fiscalização vai dizer, olha, seu saldo está zero aqui do caixa, aparentemente tudo certinho, né? Tudo beleza. Só que esse 500 aqui não existe. Portanto, o seu saldo de caixa verdadeiro é 500 negativo. Portanto, um suprimento, ou seja, esse lançamento aqui de 500, ó, não comprovado, né, pode implicar na omissão de receita. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa situação, né, a partir do exame dos suprimentos indevidos de numerário que a gente vai fazer, ou suprimento indevido de caixa que a gente vai fazer a partir do próximo bloco, tá? Então a gente vai perceber que há diversas possibilidades de fazer um suprimento de caixa indevido ou sem comprovação. O que seria o suprimento de caixa? Seria esse lançamento aqui a débito, para poder esconder eventuais saldos credores aqui. Então, esse lançamento aqui, ele pode ser simulado, com a simulação da venda de uma máquina, da venda de um investimento, ele pode ser simulado um empréstimo com sócio, ele pode ser simulado um aumento de capital, ele pode ser simulado um adiantamento de cliente. Então, essas situações de suprimento de caixa, a gente vai avaliar no próximo bloco e os assuntos vão ficar mais claros para vocês, tá bom? Aqui a gente faz uma abordagem um pouquinho prática, então no começo ela é um pouquinho dura, né? Mas vai ficar bem macio aí a partir de que a gente que avance nos temas.
que é o nosso desdobramento aí do saldo credor. Tudo isso aqui vai ter relação com o saldo credor e a nossa tarefa a seguir será identificar esses suprimentos indevidos. Todo lançamento aqui na conta caixa que torna o caixa positivo, mas que aparenta ser falso, com a intenção apenas de camuflar saldos credores, né? Então, é muito fácil fazer esses suprimentos indevidos quando envolve sócios, por exemplo, porque o sócio pode simular um aumento de capital, pode simular comprar um veículo da entidade apenas para gerar ali a papelada de documentação necessária para fazer um lançamento contábil, né? Eu vou lá, se eu sou sócio da entidade, né? Eu vou lá e combino, finjo que compro o veículo da entidade, né? Apenas para que a entidade possa fazer esse lançamento falso ali na contabilidade, lançando aqui no caixa o valor supostamente recebido pelo veículo. A gente vai abordar então esses suprimentos indevidos, não vamos esgotá-los aqui nesse momento, tá bom, pessoal? Até o próximo bloco.